Bem-vindos, queridos espectadores, a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema delicado, porém importante, os pecados sexuais na Bíblia. Ao longo da história, as Escrituras Sagradas têm sido uma fonte de orientação moral e espiritual, e os ensinamentos sobre sexualidade não são exceção. Neste vídeo, vamos mergulhar nas páginas da Bíblia para entender o que ela diz sobre diferentes formas de comportamento sexual consideradas pecaminosas. Desde o adultério até a adoração sexual, examinaremos cada um desses pecados, suas implicações e como eles são abordados nas Escrituras. Este é um assunto importante e relevante para a nossa época, e espero que este vídeo seja informativo e esclarecedor para todos os que assistem. Não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar suas próprias reflexões ao longo do vídeo. E se você ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Vamos começar. 1. Adultério. O adultério é a prática sexual entre uma pessoa casada e alguém que não é seu cônjuge. Na Bíblia, o adultério é explicitamente condenado como uma violação do sétimo mandamento, não adulterarás, Êxodo 20h14. Este mandamento reflete a importância da fidelidade conjugal e da pureza sexual dentro do casamento, como parte do plano de Deus para a família e a sociedade. Exemplos de adultério na Bíblia: Davi e Batseba. Um dos exemplos mais conhecidos de adultério na Bíblia é o caso de Davi e Batseba, 2 Samuel 11. Davi, o rei de Israel, viu Batseba, esposa de Urias, tomando banho e foi consumido pela luxúria. Ele então cometeu adultério com ela e, para encobrir sua culpa, tentou manipular a situação. Quando Batseba ficou grávida, Davi tentou enganar Urias, marido dela, para que pensasse que a criança era dele. Finalmente, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto. E então Davi tomou Batseba como sua esposa. Outro exemplo é de José e a mulher de Potifar. Outro exemplo notável de tentação e resistência ao adultério é encontrado na história de José no Egito, Gênesis 39. José, um escravo hebreu, foi vendido para Potifar, um oficial egípcio. A esposa de Potifar tentou seduzir José repetidamente, mas ele se recusou a ceder à tentação, permanecendo fiel a Deus e ao seu mestre. José preferiu sofrer injustamente do que cometer adultério. Consequências espirituais e sociais. As consequências do adultério na Bíblia são graves e abrangem tanto o aspecto espiritual quanto o social. Espiritualmente, o adultério é visto como uma violação da aliança matrimonial e da vontade de Deus. Ele traz consigo uma separação espiritual entre o indivíduo e Deus, pois vai contra os princípios de pureza e santidade ensinados nas Escrituras. Aqueles que cometem adultério muitas vezes sofrem com a culpa, o remorso e a alienação espiritual. Socialmente, e além das implicações espirituais, o adultério também tem consequências sociais devastadoras. Elimina a confiança e a estabilidade dos relacionamentos conjugais, resultando em dor e sofrimento para todas as partes envolvidas. O adultério pode levar ao rompimento do casamento e à desintegração da família, causando impactos duradouros na comunidade e na sociedade como um todo. Além disso, na sociedade bíblica, o adultério era punido com a morte, refletindo a gravidade desse pecado aos olhos de Deus e da comunidade. 2. Prostituição, significado e contexto cultural. A prostituição refere-se à prática de trocar serviços sexuais por dinheiro, bens ou outros favores. No contexto cultural antigo, a prostituição estava muitas vezes associada a rituais religiosos pagãos e era vista como uma expressão da decadência moral e espiritual. Nas sociedades antigas, a prostituição era frequentemente praticada em templos dedicados a divindades pagãs, onde os serviços sexuais eram oferecidos como parte do culto. Advertências contra a prostituição nas Escrituras. As Escrituras Sagradas oferecem diversas advertências contra a prostituição e exortam a pureza sexual. Ao longo da Bíblia, encontramos ensinamentos que condenam a prostituição como uma prática contrária à vontade de Deus e prejudicial às pessoas envolvidas.
Essas advertências visam proteger a dignidade humana, promover relacionamentos saudáveis e preservar a santidade da sexualidade. Exemplos bíblicos de prostituição? Raabe é um exemplo notável de uma prostituta mencionada na Bíblia. Ela era uma mulher cananeia que vivia em Jericó durante o tempo da conquista de Canaã pelos israelitas. Raabe é conhecida por sua fé e coragem ao esconder os espiões israelitas que foram enviados para reconhecer a terra prometida. Em troca de sua ajuda, os espiões prometeram poupar a vida dela e de sua família quando Jericó fosse conquistada. Josué 2:6. Mais tarde, Raabe se converteu ao Deus de Israel e foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1h05. Gomer é outro exemplo e é mencionada no livro de Oséias como uma prostituta que se tornou esposa do profeta Oséias. A história do casamento de Oséias com Gomer serve como uma poderosa ilustração da relação entre Deus e Israel. Assim como Gomer foi infiel a Oséias, Israel foi infiel a Deus ao buscar a adoração de ídolos. Apesar da infidelidade de Gomer, Oséias amou e a redimiu, refletindo o amor inabalável de Deus por Israel, mesmo em meio à sua infidelidade. Oséias 1:3. Esses exemplos bíblicos destacam a graça redentora de Deus e sua disposição em restaurar aqueles que se afastaram dele, independentemente de seu passado ou origem. Ao mesmo tempo, essas histórias também alertam contra os perigos e consequências da prostituição, tanto espiritual quanto socialmente. 3. Fornicação. E na Bíblia, a fornicação se refere à prática sexual entre duas pessoas que não são casadas entre si. É importante distinguir a fornicação do adultério, que é a prática sexual entre uma pessoa casada e alguém que não é seu cônjuge. Enquanto o adultério envolve a quebra do vínculo matrimonial, a fornicação ocorre fora do contexto do casamento, independentemente do estado civil das pessoas envolvidas. A fornicação é considerada um pecado grave nas Escrituras e é condenada como uma transgressão da vontade de Deus para a sexualidade humana. Ensinamentos bíblicos sobre a sexualidade fora do casamento. As Escrituras oferecem orientações claras sobre a sexualidade fora do casamento. No Novo Testamento, em particular, há uma ênfase na importância da pureza sexual e da abstinência antes do casamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo instrui os crentes a se absterem da imoralidade sexual e a manterem seus corpos santos e honrados. 1 Tessalonicenses 4:3-5. Em 1 Coríntios 6:18-20, Paulo enfatiza que o corpo é um templo do Espírito Santo e exorta os crentes a fugirem da fornicação. Exemplo de Tamar e Amnon. Um exemplo trágico de fornicação na Bíblia é encontrado na história de Tamar e Amnon, filhos de Davi. Amnon, o filho mais velho de Davi, desenvolveu um desejo doentio por sua meia-irmã, Tamar. Ele elaborou um plano ardiloso para seduzi-la e, finalmente, a estuprou. 2 Samuel 13. Depois do ato, Amnon sentiu ódio por Tamar e a expulsou de sua presença. Esta terrível experiência trouxe sofrimento e vergonha para toda a família de Davi, destacando as devastadoras consequências da fornicação e do abuso sexual. A história de Tamar e Amnon serve como um aviso vívido contra os perigos da luxúria desenfreada e do comportamento sexualmente imoral. Ela nos lembra da importância de respeitar a dignidade e a integridade das outras pessoas e nos incentiva a viver de acordo com os padrões de santidade e pureza estabelecidos por Deus em Sua palavra. 4. Homossexualidade. A homossexualidade é um tema complexo e controverso, tanto na sociedade quanto na religião, incluindo a interpretação das Escrituras Sagradas. As interpretações dos textos bíblicos relevantes sobre a homossexualidade variam, e há diferentes perspectivas teológicas e culturais sobre o assunto. Interpretações dos textos bíblicos relevantes. Os textos bíblicos que abordam a homossexualidade incluem passagens do Antigo e do Novo Testamentos, como Levítico 18h22, 20h13, Romanos 1:26-27, 1 Coríntios 6:9-10 e 1 Timóteo 1h10. Esses versículos são frequentemente citados em debates sobre a moralidade da homossexualidade. As interpretações desses textos variam,
desde aquelas que consideram a homossexualidade como um pecado grave até aquelas que interpretam os textos de maneira mais inclusiva e contextualizada. Debate teológico e cultural sobre a homossexualidade. O debate teológico e cultural sobre a homossexualidade é multifacetado e abrange questões de ética, teologia, ciência, direitos humanos e justiça social. Há uma ampla gama de pontos de vista dentro das comunidades religiosas, que refletem as diversas interpretações das Escrituras, bem como as mudanças nas atitudes sociais em relação à sexualidade e identidade de gênero. Alguns grupos religiosos defendem uma abordagem tradicionalista, que vê a homossexualidade como contrária aos ensinamentos bíblicos e à vontade de Deus. Outros adotam uma perspectiva mais progressista, que busca interpretar as Escrituras de maneira mais inclusiva e compassiva, reconhecendo a diversidade de experiências humanas e valorizando os princípios de amor, justiça e dignidade para todos. Mensagem de amor e graça para todos os pecadores, independentemente das diferentes interpretações sobre a homossexualidade. A mensagem central do cristianismo é a do amor e da graça de Deus para todos os pecadores. Jesus Cristo ensinou o mandamento supremo de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, Mateus 22 2:37-39, e ele acolheu todos os que se aproximavam dele em busca de perdão e redenção. Independentemente da orientação sexual, identidade de gênero ou histórico de vida, a mensagem do Evangelho é de que Deus ama cada pessoa incondicionalmente e oferece perdão e salvação através da fé em Jesus Cristo. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, praticando o amor, a compaixão e a misericórdia para com todos, independentemente de suas circunstâncias ou pecados. 5. Estupro. O estupro é um crime hediondo que envolve coerção ou força física para realizar um ato sexual não consensual. Na Bíblia e na sociedade antiga, o estupro era considerado uma violação grave e era tratado com seriedade pelas leis e normas culturais da época. Na Bíblia e na sociedade antiga, incluindo a cultura bíblica, o estupro era uma tragédia que não apenas afetava a vítima, mas também sua família e comunidade. Na Bíblia, vemos exemplos de estupro e suas consequências devastadoras. A importância da justiça e da proteção das vítimas. A justiça e a proteção das vítimas de estupro são valores fundamentais nas Escrituras e na ética cristã. A Bíblia ensina que Deus é um Deus de justiça que defende os oprimidos e busca a restauração daqueles que foram injustiçados. Os líderes e juízes em Israel eram instruídos a administrar a justiça imparcialmente e a proteger os vulneráveis, incluindo as vítimas de estupro. A história de Diná e Siquém, um exemplo marcante de estupro na Bíblia, é encontrado na história de Diná e Siquém, relatada em Gênesis 34. Diná, filha de Jacó, foi estuprada por Siquém, um príncipe local. Após o estupro, Siquém desenvolveu sentimentos de amor por Diná e procurou se casar com ela. No entanto, sua abordagem foi percebida como uma afronta à honra da família de Jacó. Como resultado, 2 de seus irmãos, Simeão e Levi, elaboraram um plano para vingar o ultraje. Eles enganaram Siquém e sua família, e depois de fazerem com que eles se submetessem à circuncisão, atacaram a cidade, mataram Siquém e todos os homens da cidade. Esta história retrata não apenas o horror do estupro, mas também as consequências destrutivas da vingança e da violência. Embora Siquém tenha demonstrado arrependimento e disposição para fazer o que era certo, a resposta de seus irmãos foi desproporcional e resultou em mais violência e derramamento de sangue. A história de Diná e Siquém serve como um lembrete da importância da justiça, misericórdia e perdão na busca pela restauração e reconciliação em situações de trauma e injustiça. 6. Incesto é a prática de relações sexuais entre parentes próximos, como pais e filhos, irmãos e irmãs, ou entre outros membros da família que estão numa relação proibida pelo costume ou pela lei. Na Bíblia, o incesto é condenado como uma violação das leis morais e divinas. O incesto na lei de Moisés, encontrada no Antigo Testamento, estabeleceu uma série de proibições contra o incesto para preservar a santidade e a ordem da família. Levítico 18 apresenta uma lista detalhada de relações proibidas, incluindo aquelas entre pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhas, entre outros parentes próximos.
O incesto era considerado uma abominação aos olhos de Deus e era punível com severidade. Exemplos de incesto na Bíblia. Ló e suas filhas. Um exemplo perturbador de incesto na Bíblia é encontrado na história de Ló e suas filhas, registrado em Gênesis 19 e 30 e 38. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló fugiu para uma caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Com medo de que não houvesse mais homens na terra para se casarem com elas, as filhas de Ló conspiraram para embriagá-lo e se deitar com ele enquanto ele estava inconsciente. Como resultado dessas relações incestuosas, ambas as filhas de Ló engravidaram e deram à luz a filhos. Consequências do incesto para as famílias. O incesto tem consequências devastadoras para as famílias envolvidas. Além das implicações morais e espirituais, o incesto pode levar a problemas psicológicos, emocionais e sociais profundos para todas as partes envolvidas. As crianças nascidas de relações incestuosas enfrentam um risco aumentado de defeitos genéticos e problemas de saúde. Além disso, o incesto pode causar rupturas irreparáveis nos relacionamentos familiares, gerando trauma, vergonha e culpa que podem perdurar por gerações. A história de Ló e suas filhas serve como um lembrete sombrio das consequências terríveis do incesto e da importância de obedecer às leis e padrões estabelecidos por Deus para a santidade e a integridade das relações familiares. É um testemunho do poder do pecado para distorcer e destruir até mesmo os laços mais íntimos e sagrados. 7. Bestialidade é uma prática sexual que envolve relações sexuais entre seres humanos e animais. Essa conduta é amplamente condenada em várias culturas e tradições religiosas, incluindo o cristianismo, devido às implicações éticas e morais associadas a ela. A proibição da bestialidade nas Escrituras. A proibição da bestialidade está claramente estabelecida nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, a lei de Moisés, encontrada em Levítico 18h23, declara: "E não te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, é confusão." O significado simbólico por trás dessa proibição, e além das implicações morais óbvias, a proibição da bestialidade na Bíblia tem um significado simbólico profundo. Ela reflete a distinção essencial entre seres humanos e animais no plano de Deus. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1h27, dotados de racionalidade, consciência moral e livre-arbítrio. Os animais, por outro lado, são criaturas que compartilham um mundo conosco, mas não possuem a mesma dignidade e responsabilidade moral. A necessidade de respeito pela criação de Deus. A proibição da bestialidade também ressalta a importância do respeito pela criação de Deus e pela ordem estabelecida por Ele. Os seres humanos foram chamados para serem administradores responsáveis da terra e de todas as suas criaturas, Gênesis 1h28, e isso inclui tratar os animais com cuidado, compaixão e respeito. Engajar-se em práticas como a bestialidade viola esse princípio fundamental de respeito pela vida e pela integridade da criação de Deus. Além disso, a proibição da bestialidade serve como um lembrete da importância de manter fronteiras claras e saudáveis entre os diferentes aspectos da vida, humana, animal e espiritual. Ao obedecer a essa proibição e demonstrar respeito pela criação de Deus, os seres humanos podem honrar sua posição única como coroados da criação e viver em harmonia com o propósito divino para suas vidas. 8. Imoralidade sexual abrange um amplo espectro de comportamentos e práticas que vão contra os padrões morais e éticos estabelecidos para a sexualidade humana. Isso pode incluir, mas não se limita, a adultério, fornicação, prostituição, pornografia, promiscuidade, incesto, bestialidade e outras formas de comportamento sexualmente irresponsável ou destrutivo. O amplo espectro da imoralidade sexual. A imoralidade sexual manifesta-se de diversas maneiras na sociedade moderna, desde a infidelidade conjugal até o consumo excessivo de pornografia, passando pela cultura de promiscuidade e relacionamentos casuais. Esses comportamentos muitas vezes resultam em consequências negativas para os indivíduos, as famílias e a sociedade como um todo, incluindo o aumento das taxas de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, instabilidade nos relacionamentos e danos psicológicos.
A influência da pornografia e da promiscuidade na sociedade moderna. A pornografia e a promiscuidade exercem uma influência significativa na sociedade moderna, permeando a cultura popular, a mídia e a internet. A pornografia, em particular, é acessível facilmente em grande escala, o que pode levar a uma visão distorcida da sexualidade, ao vício, à insatisfação conjugal e ao desrespeito pelos outros. A promiscuidade, por sua vez, é frequentemente retratada como uma norma social aceitável, incentivando uma mentalidade de gratificação instantânea e despreocupada em relação ao sexo, em detrimento do compromisso e da intimidade emocional. O chamado à pureza e à santidade sexual. Apesar das influências negativas da pornografia e da promiscuidade, as Escrituras oferecem um chamado claro à pureza e à santidade sexual. A Bíblia ensina que o sexo é um presente sagrado de Deus, destinado a ser desfrutado dentro do contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis 2 horas e 24 minutos, Hebreus 13 horas e 4 minutos. Além disso, os cristãos são exortados a fugir da imoralidade sexual e a viver vidas de santidade e autocontrole. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5, 1 Coríntios 6, 18, 20. A pureza sexual não é apenas uma questão de conformidade com regras ou normas sociais, mas é uma expressão do compromisso com o plano e os propósitos de Deus para a sexualidade humana. Ela promove relacionamentos saudáveis, respeito mútuo, intimidade genuína e a preservação da dignidade humana. Portanto, é um chamado que merece ser levado a sério em uma época em que a sexualidade muitas vezes é trivializada e distorcida. 9. Luxúria é o desejo sexual excessivo e desordenado, que muitas vezes leva a comportamentos imorais e destrutivos. É uma expressão do desejo desenfreado que coloca o prazer sensual acima de considerações morais, éticas e espirituais. A luxúria pode se manifestar de várias formas, desde fantasias sexuais compulsivas até a busca incessante por gratificação sensual, independentemente das consequências. A natureza desordenada do desejo sexual excessivo e a luxúria é considerada um pecado grave nas tradições religiosas, incluindo o cristianismo, devido à sua natureza desordenada e prejudicial. Ela distorce a sexualidade humana, transformando em um fim em si mesma, em vez de um dom sagrado destinado à intimidade e ao amor dentro do contexto do casamento. A luxúria separa o ato sexual de seu propósito divino, reduzindo-o a um mero objeto de satisfação egoísta. O ensino de Jesus sobre a luxúria. Jesus Cristo abordou a questão da luxúria de forma direta e enfática em seu ensinamento. Ele disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Mateus 5 horas e 28 minutos. Com essa declaração, Jesus enfatizou que a luxúria não está apenas relacionada às ações físicas, mas também aos pensamentos e desejos do coração. Ele chamou seus seguidores a uma pureza não apenas externa, mas também interna, condenando o pecado tanto em sua manifestação visível quanto em sua raiz no coração humano. O convite à disciplina e ao autocontrole. E diante da tentação da luxúria, os cristãos são chamados à disciplina e ao autocontrole. Isso envolve cultivar uma vida de santidade e pureza, guardando os olhos e a mente contra estímulos que possam alimentar a luxúria. Significa também cultivar relacionamentos saudáveis e respeitosos, onde o amor e o compromisso são valorizados acima do desejo egoísta. Além disso, a disciplina espiritual, como a oração, o estudo da palavra de Deus e a participação na comunidade de fé, pode fortalecer os crentes contra as tentações da luxúria, capacitando-os a viver vidas de integridade e santidade. O autocontrole não é apenas uma virtude desejável, mas é essencial para uma vida cristã fiel e frutífera, onde os desejos da carne são submetidos à vontade de Deus e ao propósito divino para a sexualidade humana. 10. Adoração sexual era uma prática comum em muitas religiões pagãs antigas, onde atos sexuais eram considerados uma forma de culto ou ritual religioso. Essas práticas geralmente envolviam atividades sexuais realizadas em templos dedicados a divindades específicas, com a crença de que tais atos poderiam garantir a fertilidade da terra, a abundância de colheitas ou a bênção divina sobre a comunidade. A adoração sexual nas religiões pagãs antigas, na antiguidade,
diversas culturas praticavam formas de adoração sexual como parte de seus rituais religiosos. Por exemplo, na Mesopotâmia, as sacerdotisas de Ishtar, a deusa da fertilidade, se envolviam em relações sexuais como parte dos rituais sagrados. Da mesma forma, na Grécia Antiga, havia festivais dedicados a deuses como Dionísio e Afrodite, nos quais o sexo era uma parte integrante das cerimônias religiosas. A condenação da idolatria e da perversão da sexualidade. A Bíblia condena tanto a idolatria quanto a perversão da sexualidade como práticas abomináveis aos olhos de Deus. A idolatria envolve adorar ídolos ou falsos deuses, desviando a devoção que deveria ser exclusiva para o único Deus verdadeiro. Além disso, a perversão da sexualidade inclui qualquer forma de comportamento sexual contrário aos padrões estabelecidos por Deus em sua palavra, como a fornicação, o adultério e a prostituição. A importância de uma adoração pura e exclusiva a Deus. A Bíblia enfatiza a importância de uma adoração pura e exclusiva a Deus, sem a contaminação da idolatria ou da imoralidade sexual. Em Êxodo 23:5, por exemplo, Deus instrui seu povo a não ter outros deuses além dele e a não fazer imagens de ídolos para adorá-los. Além disso, em 1 Coríntios 6:18, Paulo exorta os crentes a fugirem da imoralidade sexual, pois aquele que comete tais pecados peca contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. A adoração pura e exclusiva a Deus é caracterizada pela reverência, pela devoção sincera e pela obediência aos seus mandamentos. Ela reconhece a soberania e a santidade de Deus e busca honrá-lo em todos os aspectos da vida, incluindo a sexualidade. Ao se afastar da idolatria e da perversão sexual, os crentes podem experimentar uma comunhão mais profunda com Deus e viver em conformidade com seus princípios de santidade e retidão. Após explorarmos os diferentes pecados sexuais mencionados na Bíblia, é evidente que a palavra de Deus oferece orientação clara e atemporal sobre a sexualidade humana. Esses ensinamentos não apenas nos alertam sobre os perigos do comportamento pecaminoso, mas também nos oferecem esperança e um caminho para a redenção através do arrependimento e da fé em Cristo. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos e buscar viver de acordo com os padrões divinos para a nossa vida sexual. Obrigado por assistir e não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dele. Até a próxima!